Whisky ou whisky? Qual a grafia correta? Qual a diferença entre os dois? E a versão portuguesa whisky? Está mais próxima ou mais longe da palavra original? Descubra isso e mais hoje no Whisky Repórter. A palavra whisky, com ou sem E, vem do inglês e origina de uma expressão do gaélico, a língua ancestral da Irlanda e da Escócia. E tanto a palavra whisky quanto a bebida whisky têm suas origens ali aproximadamente no século XII na Irlanda e na Escócia. É que nessa época haviam vários mosteiros nesses dois países onde as pessoas trabalhavam com alambiques, fermentação e destilação, tentando decifrar os segredos da alquimia e da química e produzir a água da vida, aqua vitae no latim, e no gaélico, whisky beata. Há uma pequena diferença entre o gaélico escocês e o gaélico irlandês. No escocês, whisky se escreve com a letra G e no irlandês, whisky se escreve com a letra C. E essa pequena diferença de grafia e pronúncia fez com que a anglicanização da palavra, a transformação dela pelo idioma inglês, produzissem duas palavras praticamente idênticas, mas com essa pequena diferença de grafia. Isso significa que hoje, na Irlanda, se usa a grafia whisky, com E, enquanto na Escócia se usa a grafia whisky, sem o E. Tecnicamente, as duas palavras se referem à mesma coisa, mas essa pequena diferença na grafia pode te dizer muita coisa sobre o whisky que você está consumindo. Além dos irlandeses, os americanos também tendem a usar a grafia whisky com E, até porque a tradição do whisky americano surgiu com os imigrantes irlandeses. Já outros países, como o Japão e o Canadá, usam a grafia whisky sem o E, porque eles têm muita influência escocesa no seu processo produtivo. Então, apesar de que tecnicamente não existe diferença entre o whisky com E e o whisky sem E, acaba que a grafia que o produtor escolhe por utilizar diz muito sobre a história daquele produto, seja irlandês ou escocês, americano ou japonês. Mas é claro que isso não é uma regra. Existem, por exemplo, whiskies americanos como o Maker's Mark que usam a denominação whisky sem o E. É muito mais ao gosto do freguês do que alguma lei ou regra de técnica específica. Mas para mim, o mais interessante dessa história toda é que a grafia em português whisky é a mais próxima do whisky original dos gaélicos. Chupa, ingleses. Mas e pra você, qual que é o certo? Whisky com E, sem o E ou com U e Q igual a gente fala no Brasil? Deixa sua resposta aqui nos comentários, não esquece de me seguir, dá like no vídeo e pede mais uma dose que depois a gente fala mais.